se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Estamos começando o nosso Que Palavra. Você que está chegando, compartilhe a nossa live. Mais pessoas precisam saber as respostas das perguntas polêmicas que nós temos nessa noite. E você pode ser esse canal de bênção. Faça isso, compartilhe a nossa live. Clica aí em se inscrever no nosso canal. Faça parte das nossas redes sociais, certamente você será muito abençoado. Quero saudar os nossos pastores, pastor Juliano, pastora Mauri, pastor Tom. Muito boa noite, você que está chegando agora, que é o Que Palavra, boa noite também você que ficou do Conexão com Deus. Pedir para você compartilhar, né? Compartilha aí o Que Palavra no seu WhatsApp com as pessoas, faça perguntas aqui, vai ser uma alegria. Nessa próxima horinha a gente está juntos aqui, compartilhando as respostas. Fica por aqui, hein? Paz, queridos, boa noite a todos, Deus abençoe, prazer mais uma vez juntos conversar aqui nessa noite, e como o pastor Juliano falou, compartilha aí, ajuda, sinaliza, manda aí sinal de fumaça, mensagem para todo mundo, de todo lado, e vamos juntos. Muito bem, bom estarmos aqui mais uma vez, graças a Deus por essa oportunidade, e vamos continuar aqui conectados agora através do Que Palavra. Benção. Quero começar, pastores, com uma notícia para nós comentarmos. Vamos lá? A nossa primeira notícia, ela tem o seguinte título: Homem trans israelense divulga fotos do parto. Precisamos normalizar. O israelense Yuval Topper Eres divulgou através do Facebook o ensaio fotográfico do parto do seu terceiro filho. Na legenda das imagens, contou que no início pensou em guardá-las apenas para a família, mas que depois teve a sensação de que deveria divulgá-las, uma vez que elas representavam duas das causas que ele mais defende: a normalização do parto domiciliar e das pessoas trans e não binárias que dão à luz. Qual deve ser a postura de um cristão diante dessa notícia? Olha, a postura de um cristão diante da notícia, né? É sempre de perplexidade. O problema do cristão é quando ele olha para a notícia assim, ele acha normal. Ah, não, isso é século XXI, isso é pós-modernidade, é assim mesmo. É claro, nós não estamos aqui como cristãos para atacar pessoas, para perseguir, né, quem pensa diferente de nós. Aliás, se existe uma coisa anticristã, é um cristão perseguindo alguém, né? Cristianismo, se há uma religião que não funciona por imposição, é o cristianismo. Ou seja, ele quer ser o que ele é ali, que ele seja, né? Não vou amaldiçoá-lo, não vou perseguir esse indivíduo, não vou maltratar esse indivíduo, não vou nem discriminar esse indivíduo. Agora, também como cristão, eu não posso relativizar a mensagem do Evangelho para uma política de boa vizinhança com alguém que se comporta e pensa assim. Eu não vou optar pelo politicamente correto por causa do meu entorno. Se existe uma coisa que Paulo não faz no seu tempo, e Pedro não faz, e João não faz, e Tiago não faz, os cristãos do primeiro século não fazem, é optar pelo politicamente correto. Então, a nossa postura é de discordância. Isso para nós é o que a Escritura, né, vai dizer sobre o mudar. O que nós estamos vendo ali? Uma tentativa de mudar o natural. O que é o natural? A mulher dando parto. O que é natural? O homem sendo pai, a mulher sendo mãe, né? Esses dias eu vi uma notícia de uma família que a mãe virou o pai virou a mãe e o menino virou a menina. Ou seja, a família fez a troca geral. A mulher que era mãe fez uma cirurgia, mudou, virou homem. O pai que era homem fez uma cirurgia, virou mulher, agora ele é a mãe da menina e tal. E a menina não era menina, era menino, fez uma mudança de sexo, virou menina também. Ou seja, isso para uma cabeça secular, é normal, não tem nada de errado. O que tem de errado nisso? Ele está bem, ele está feliz, então que viva feliz assim. Esse é o desejo dele, sim. Mas
quando nós partimos do nosso pressuposto de que existe um Deus, esse Deus é um ser moral, e esse ser moral se revelou, e esse ser moral revelou leis, e que quando essas leis desse Deus, essas normas desse Deus são transgredidas, são violadas, esse Deus fica irado com a humanidade, então nós temos que, se tivermos oportunidade de conversar com tranquilidade, com naturalidade, com respeito e com amor, vamos dizer que eu fosse o vizinho dele, e ele fosse me perguntar qual a minha opinião, eu ia dizer, você está todo errado, você mudou a glória de Deus em glória de homem, você mudou o que Deus fez naquilo que o homem pode fazer, e o Deus, segundo a Bíblia, não gosta muito que muda o que ele fez, não. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. O Evangelho já foi pregado no mundo todo? Eu acredito que essa é uma pergunta. Eu fiquei um pouco distraído aqui, perdão, porque parece que caiu a transmissão no YouTube aí, né? Foi isso que eu me perdi aqui, É, exatamente. O pessoal está vendo aí? Já voltou? Já voltou. Tá. O pessoal do YouTube, bem-vindos de volta. Foi uma pausa para um copo d'água. Vamos lá, então. Repete a pergunta, pastor Léo, que eu vou responder, então. O Evangelho já foi pregado no mundo todo? Tá. Essa é uma boa pergunta, né? Porque ela é uma pergunta que vem com uma premissa exegética por trás, né? A pergunta se refere ao texto de Mateus 24, né? São palavras de Jesus, né? Então será pregado este evangelho, né, a todas as nações, e então virá o fim. Então será pregado o evangelho a todas as nações, e então virá o fim. É preciso entender dois aspectos daquele texto, né? Primeiro, que o texto não é um texto que fala do intervalo em que isso vai acontecer, né? E também não fala que será imediatamente após a pregação do Evangelho a todas as nações que virá o fim. Então, esse intervalo é um intervalo escatológico, né? Também precisa perceber o avanço do esforço da igreja por pregar o Evangelho, né? Então, os missiólogos vão contar esse avanço a partir da tradução da Bíblia, né? Então, não sei, há 30, 40 anos atrás, a Bíblia estava traduzida em 70 idiomas, né? Hoje a Bíblia está traduzida, eu acredito que a quase todos os idiomas. Aos idiomas, certamente, mas aos dialetos continua-se o esforço. Então, você tem mais de 140, 150 idiomas que a Bíblia já chegou, a Bíblia traduzida, né? Então, se a Bíblia foi traduzida, a Bíblia sempre segue a pregação verbal do Evangelho. A Bíblia sempre chega depois do missionário, né? Então, você vê hoje o avanço missionário. Há estudos que dizem, que vão dizer que o Evangelho já chegou, sim, a todos os países, né? Ainda não a todas as etnias, né? Então existem no Brasil, por exemplo, muitas etnias. Quantas etnias existem? Quantos povos que ainda não ouviram falar do Evangelho, né? Mas é preciso que não se faça uma conta rasa a respeito dessa questão. É preciso sempre olhar para essa pergunta no aspecto escatológico, né? Então, eu diria que, sim, haverá a pregação do Evangelho a todas as nações, sim, nós enfrentaremos uma grande perseguição, é isso que Obrigado, pastor Tom. É isso que a palavra de Deus ensina, do ponto de vista da volta de Jesus, haverá uma aceleração da atividade satânica, né? Uma grande perseguição à igreja, e então virá o fim, né? Mas não é como o movimento missionário da década de 90, houve um movimento missionário na década de 90 no Brasil, principalmente, evidentemente aqui na América Latina, que pregava uma literalidade desse você precisa pregar para acelerar a volta de Jesus. A pregação da igreja não acelera a volta de Jesus, vai voltar a hora que ele tiver que voltar, né? É um fato interessante, né? Como o pastor Juliano falou, o Evangelho hoje ele já é global, ele já está no mundo inteiro. Existem ainda povos que não receberam o Evangelho. Há pouco tempo atrás, a mídia noticiou bastante, né, um desses povos,
na Austrália, um povo, né, nativo lá, que fugiu aqui o nome que eles dão lá, os aborígenes, né? Um povo aborígene, inclusive antropofágico lá, um texto assim, e um missionário aventurou-se lá, né? Essa turma meio sem preparo, que tem uma visão, um negócio e vai. O sujeito chegou lá, foi executado por eles, né? E deu um barulho geral na mídia, porque antropólogos acharam um absurdo o sujeito ir até lá do jeito que foi de fato, né? Não foi um negócio pensado com autorização, e complicou, de fato, até para nós, outras incursões missionárias em outros lugares. Nós temos desafios locais, mas é interessante que agora o que resta são os povos mais difíceis em termos de acesso, são as línguas mais difíceis e as culturas mais difíceis. Alguns desses povos, eles nem têm conceito de pecado, então, para chegar lá pregar salvação é complicado. Então, para mostrar para eles que eles estão pecando, né? Eles vivem hoje num formato muito parecido ainda com o povo de Sodoma e Gomorra. Reporta o estilo de vida lá de trás, antes de Abraão, até pré-diluvianos quase. Então, esse é o desafio para a igreja. Mas o evangelho hoje já é pregado no mundo inteiro, né, em línguas que o mundo inteiro fala. Agora, tem dialetos, culturas e localidades as mais complicadas, mas é fantástico, que nós também, por exemplo, antes levávamos, às vezes, 10, 12, 20 anos para traduzir a Bíblia para certos idiomas. Hoje, né, a gente tem experiências aí de 6, 7 meses, conseguir com ferramenta, com software aí de tradução, então também isso está acelerando. E ninguém mais está querendo viver muito confinado no meio da selva. Todo mundo quer acessar a internet, comprar um celularzinho, e aí entra na rede social, pode assistir, inclusive, o Que Palavra, né? Exatamente. Uma outra coisa, só para fechar esse raciocínio, que é fantástico, né? Falar sobre missões é fenomenal. Uma outra conta também que eu estava pensando aqui, pastor Mauri e pastor Tom, é que você tem também o fator histórico, né? Então, você tem que contar essa pregação a partir da palavra de Jesus. Cada geração, ela prega o evangelho ao mundo, ao contexto da sua época, né? Então, por exemplo, quando o pastor Amauri começou a pregar hoje aqui, ele falou diante, né, de quão grande é o texto de Romanos 1, né, da importância de se ler a Bíblia direito, de se ler a Bíblia como leram os primeiros leitores, de ler aquela cultura para a qual a Bíblia foi escrita, fazer uma boa leitura da cultura de hoje, traduzir o texto e aplicar o texto para a cultura de hoje. Então, essa pregação do Evangelho, por exemplo, se a gente pensar o exemplo do avanço missionário da igreja no primeiro século, né? A igreja no primeiro século, ela foi para todo mundo conhecido da época, né? Se a gente pensar nos grandes avanços missionários, né, que nós tivemos, principalmente no início da igreja, né, os grandes movimentos missionários. Então, eu acredito que o que fica do ensino de Jesus, e é isso que a igreja tem que fazer, é perceber que cada geração é responsável por alcançar a sua geração e plantar, assim, construir ferramentas para que as próximas gerações alcancem o evangelho. Por exemplo, né, aqui na Igreja Presbiteriana da Penha, hoje nós estamos com o quê? 9 seminaristas? 10? 9 seminaristas. Nós temos 9 seminaristas. Alguém pergunta assim, 9 seminaristas, uma igreja? 9 seminaristas. Tem campo para todo mundo aí? Acho que não. Acho que nem os 9 não vão trabalhar aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Mas nós estamos crendo o quê? Construindo plataformas para que eles possam pregar para as próximas gerações. Quando você pega um seminarista de 19 anos, né? E eu já estou lá nos meus quase 50, né? Quer dizer, a probabilidade é que ele vai pregar mais tempo do que eu, né? Então, ele vai pregar o evangelho para as próximas gerações, né? É por aí, né? E, enfim. Só uma coisinha dessa pergunta, porque é missão, né? Missão. E quando a gente fala de missão, é interessante que muitas pessoas, quando fazem essa pergunta, têm a preocupação da volta, se já está próximo à volta de Jesus e tudo isso, né? E teve um movimento missionário de apressar a volta de Jesus, o que é impossível, né? Mas,
de toda forma, fica para nós uma reflexão, o quanto temos orado por isso, para que o Evangelho alcance essas tribos não alcançadas, para que o Evangelho chegue a esse povo que ainda vive como, sei lá que ano, né, pastor Amaury? O pessoal distante mesmo da civilização, para que Deus levante missionários. Uma das coisas que eu gosto sempre de levantar é perguntar aos pais que nos assistem, né? Quantos pais oram para que Deus use os seus filhos em missão, né? Porque a gente quer orar para os nossos filhos ser advogado, ser um médico, né? Ser alguém assim. Mas às vezes a gente esquece de orar para que Deus faça também avançar a obra missionária. Há muitos missionários que estão em campos ultra difíceis para trabalhar e muitos lugares ainda de difícil acesso, de língua desconhecida, né? De desafios enormes para a tradução da Bíblia e tudo mais. Então a gente precisa orar mais por isso, e quem sabe alguém que está nos assistindo agora aí, seja um vocacionado, um chamado por Deus para ir e pregar o Evangelho, ir ajudar na tradução da Bíblia em alguma língua indígena. Nós temos o pastor Amaury mais do que eu, né? Mas eu tenho amigos conhecidos que trabalham com a tradução da Bíblia entre indígenas e tudo isso, e é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Então a gente precisa orar mais por isso e pedir a Deus para levantar mais missionários também. Bênção. Pastores, uma segunda notícia, essa que nós podemos ver, diz assim: Deus te fez assim, diz Papa Francisco a um homem gay. Papa Francisco teve uma conversa particular com Juan Carlos Cruz na semana passada para falar sobre os abusos que sofreu de um padre durante a sua infância. Essa noite o senhor expôs Romanos 1, e logo quando o senhor estava ainda lendo o texto bíblico, alguém comentou no chat: já poderia terminar aqui, já fomos edificados. Tão rico o texto bíblico e excelente exposição do senhor, pastor Amaury. Com base no que o senhor expôs e com base no que nós acabamos de ler, essa é uma notícia de 2018, Deus fez as pessoas serem assim? Ele está se referindo a uma pessoa homossexual. Eu só espero que um dia o Papa Francisco não chegue diante de um padre pedófilo e diga: Deus te fez assim. Porque aquele pedófilo, ele diz: a minha preferência é criança, eu gosto de criança, eu me excito com criança, eu sinto prazer quando eu olho para um bebê, eu sinto prazer quando eu olho para uma criança de 3 anos, eu não sei olhar, o sujeito pode dizer assim, eu não sei olhar para um menininho, uma menininha de 5 anos e me sentir provocado, e o Papa vai chegar e dizer para esse sujeito: olha, Deus te fez assim. Você fala: mas é um absurdo comparar pedofilia com homossexualidade. Não estou comparando pedofilia com homossexualidade, preste atenção. Eu estou dizendo o seguinte: comparar, a explicação que o Papa dá para uma questão de comportamento, justificando, dizendo que Deus fez assim. Ou seja, a homossexualidade é um comportamento. É porque o homem se sente mulher. Não, é o comportamento, é o desejo. E em Romanos é o que Deus vai dizer, que Deus entregou o homem aos seus desejos. Ou seja, quando Deus entrega, essa entrega, ela é uma entrega jurídica, é um juízo. É mais ou menos assim, quando os pais, bem precária a comparação aqui, mas vamos lá. Quando o menino quer enfiar o dedo na tomada, o pai fala assim: então vai, enfia. E o menino enfia o dedo e toma um choque. Ou seja, Deus entregou o homem para fazer o erro, mas isso já é uma sentença de juízo de Deus. E aqui o texto de Romanos é claro em dizer que o homem ter relações com outro homem é contra, não é o natural, não é o natural do homem, não é o que nem a natureza diz. Mas é natural o sujeito desejar o outro homem, é natural desejar matar, é natural o pedófilo desejar uma criança, é natural, isso não é antinatural, é da natureza humana. Quando nós falamos assim, é natural, significa, é típico da natureza humana. Ninguém força o outro a desejar criança, ninguém força um homem a desejar outro homem, uma mulher a se excitar por outra mulher, ninguém força. Essa é a crise de algumas pessoas: mas se eu não fui forçado, é natural. Bom, se é natural, Deus me fez assim. Mas todos os outros comportamentos
de transgressão, de mudança do que Deus estabeleceu, né, são naturais. É isso que a Bíblia está dizendo, que a natureza humana está corrompida, está degradada, está afetada pelo pecado. Nós chamamos de efeitos noéticos do pecado. São os efeitos de natureza do pecado, ou seja, o que nós ensinamos, as pessoas, mas o menino, ele sente esse desejo, essa atração por homem, desde que ele tinha 2 anos de idade, ele já era assim, já tinha esse jeito, já tinha essa inclinação, então é natural, mas o problema é que nós estamos dizendo que temos um defeito de natureza, e não é que Deus fez com defeito, né? É que o primeiro ser humano que não tinha esses defeitos, né, pecou, errou, transgrediu a lei de Deus e condicionou sua descendência a esse defeito, ou seja, ele era o nosso protótipo. Então, quando ele erra, a partir do seu erro, o efeito do erro dele é noético, está na natureza do tipo de ser que nasce a partir dele. Ou seja, nós temos um defeito de natureza. Ser natural não explica. E, aliás, aqui o natural se tornou antinatural porque é uma mudança do original. Então, essa mudança, né, essa questão do ser gay, da prática do sexo com homem, mulher com mulher, um homem com 2 mulheres não é natural. Um homem com 3 mulheres não é natural. Não é natural o homem que troca a esposa dele de 50 por 2 de 25, isso não é natural, isso é pecado. Isso é a natureza cair. Mas eu sou assim, eu gosto de 10 mulheres. É queda, é efeito noético do pecado. Não é que Deus fez assim, amado Francisco. É que nós somos caídos e precisamos de redenção. Dizer que Deus fez assim, então não precisa mudar, está certo. Continua sendo homossexual, continua sendo gay, continua sendo polígamo, continua sendo pedófilo, continua sendo mentiroso, continua sendo fofoqueiro, continua sendo violento, continua sendo desonesto, porque Deus te fez assim. Eliane Alves pergunta: pastores, como podemos abordar o assunto homossexualidade com as crianças? Com qual idade abordar? Quando buscamos material como livros infantis para falar sobre sexualidade com elas, o assunto é tratado sempre como uma opção que a criança é quem deve decidir se é ou não homossexual. Estamos carentes de materiais que nos auxiliem sobre como abordar esse assunto com nossas crianças? Eu gostaria de falar a respeito dessa pergunta, mas partindo do pressuposto bíblico teológico da criação. Uma das formas mais sólidas de combater um erro é ensinando o que é o correto, é ter uma base do que é correto. Então, qual é a questão, primeiro, das nossas crianças, pensando nos filhos? Uma vez que nós estamos no mês de maio e o tema que estamos é a família. Veja, a obrigação, a tarefa do pai e da mãe, desde a mais tenra infância, é ensinar ao seu filho, à sua filha, que existe um Deus, e esse Deus é perfeito, esse Deus é amoroso, Ele é maravilhoso, e Ele criou um mundo bom e perfeito. Ele mesmo disse, Gênesis 1:31, Ele viu a sua criação e disse, é muito bom. Então, é muito bom. E em tudo isso que Deus fez, que é muito bom, Ele fez um homem, fez a mulher. Então, o papel do pai e da mãe é de grande importância nessa questão, porque a criança ela precisa ter essa base do Deus Criador, do Deus maravilhoso, que fez tudo bom e perfeito. E aí entra essa questão da queda, dos desvios, conforme a criança vai tendo entendimento, para entender o que é certo, o que é errado, falar a respeito da queda. A queda desviou os afetos, as ações humanas, né? E daí em diante, sim, aí buscar materiais. Mas eu acredito que a base do que é correto é o mais importante. E isso os pais têm deixado, como o pastor Amaury falou na pregação, muitos pais acreditam, né, que o Estado vai educar os seus filhos, mas esse papel não é do Estado. Mário Sérgio Cortella, um dos grandes filósofos e educador do nosso país, ele mesmo fala isso. O Estado não tem obrigação de educar o seu filho tem que ser educado em casa.
tanto teologicamente, para viver socialmente, né, entre as pessoas como um cristão, mas como um ser humano. Então, quer dizer, essa questão da educação vai abranger tudo isso. Se não há uma boa educação teológica em casa, de um direcionamento paterno, materno, vai ser complicado também para mais à frente alguém, numa certa idade, tentar convencer a criança do contrário. Agora, é claro, é preciso buscar bons livros, bons autores, pedir dicas a pastores. Enfim, há materiais? Há. São muitos materiais? Não, mas há que buscar também, pesquisar. Eu queria aproveitar essa pergunta para dar um conselho, né, para os pais que estão assistindo, porque a pergunta é muito pertinente e aproveitando a carona aqui da base teórica construída pelo pastor Tom, então não quero, eu concordo plenamente com o que o pastor Tom disse, mas queria ampliar um pouquinho uma percepção. Eu sou pai de 3 filhos, ok? Meus filhos têm 19, 17 e 14 anos, ok? Todos os meus filhos foram educados nos caminhos do Senhor, né? O que significa o filho ser educado nos caminhos do Senhor? Significa o pai e a mãe intencionalmente ensinarem o caminho do Senhor para os seus filhos. Eliane, né? Então, Eliane, você e os pais que estão assistindo, vocês precisam se acostumar a ter conversas bíblicas e conversas cruciais com os seus filhos. Quem tem que ensinar sexualidade para os seus filhos são vocês. São vocês. Você que tem que dizer como que a Bíblia ensina, o que é e o que não é. Você precisa ter... os pais geralmente têm tabus para conversar isso com os filhos. Você não pode ter isso. Eu já tive conversas cruciais com os meus 3 filhos sobre sexualidade, sobre homossexualidade, porque eles fazem perguntas, eles estão sendo bombardeados na escola, né? Por exemplo, a minha filha perguntou para mim com 12 anos de idade: pai, o que é pansexual? O que é pansexual? Ô pai, por que a minha amiguinha na escola gosta de menina? Né? E nós vivemos num ambiente, né, dessa falsidade do Estado laico, porque o Estado laico não é laico nem aqui, nem na China, é um Estado que pressiona. Hoje nós temos uma idolatria pela ideologia de gênero, né? As pessoas defendem que elas podem ser o que elas quiserem e os professores vão bombardear os seus filhos na escola. Eles vão bombardear os seus filhos na escola com uma falsa informação, eles vão ensinar o que a Bíblia não ensina, eles vão dar vazão ao pecado, porque eles são influenciados por essa ideologia. Então, os pais têm que ter a coragem de ensinar a verdade para os seus filhos, de segurar nas mãos dos seus filhos e de levá-los até Cristo, construir nos filhos uma sexualidade saudável, bíblica, sem medo de dizer: isso aqui está errado, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, isso aqui é paganismo, é promiscuidade, isso aqui na história, aqui o pastor Amauri contando aqui como era Roma. Você está achando que o Brasil é promíscuo? Dá uma lidinha na história para você ver onde que nós já estivemos como humanidade, né? Faz o nosso carnaval parecer coisa de jardim de infância. O que eles aprontavam nesses bacanais romanos terríveis, né? Então, o pai crente, a mãe crente, tem que ser firme, tem que ensinar o evangelho e tem que mostrar o erro. Só terminando. O desdobramento disso, você vai formar a identidade dos seus filhos, né? E todos os meus filhos já tiveram que responder pela postura deles na escola. É incrível. Eles vão para o embate, eles falam que está errado, eles questionam os comportamentos equivocados, porque eles veem o equívoco, pregam o evangelho e vão eles assumir a consequência do que eles agora creem, né? Se o pai não fizer isso, você vai tomar um susto, viu? A hora que o seu filho vier com 15, 16 anos e você achar que responde pergunta para menino dessa idade, não responde mais não. É lá atrás, tem que começar quando é cedo, ensinar a verdade do evangelho. Não tenha preguiça de fazer isso, pai. Você precisa fazer isso e é urgente. Isso é só para referendar, assinar bem embaixo o que o pastor acabou de falar, né? Muito importante isso, né? Assim, pai precisa, né,
trabalhar isso com os filhos o quanto antes, fixar bem nos filhos esses valores. É o princípio bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, inclusive no caminho da sexualidade. Como falar de sexo com criança? Com naturalidade. Fale com naturalidade. Criança, a gente tem que parar com essa pedagogia emburrecedora de que com criança a gente tem que falar assim, ai, tem que fazer desenzinho, tem que ser tudo infantilizado. Não. Isso é mídia, isso é, tem que fazer igual no desenho. Não. Aliás, se você olhar na internet, um fator aqui interessante é que o público que mais cresce no acesso de material pornográfico no mundo hoje, de 9 a 12 anos. Um público que mais cresce no consumo de material pornográfico, de 9 a 12 anos. E a maioria, meninas. Então, a mãe está cheia de dedo, vai pintar um arco-íris, um ursinho, para falar de sexo com o filho. O menino já assistiu filme pornográfico na internet. O menino já assistiu sexo explícito, sexo de 3, grupal, homossexual, já viu de tudo lá na internet. E a mãe está pensando em como falar, minha filha, 2 anos de idade, 3 anos de idade, já começa, né? Já fala aí. Assim que você consegue explicar para ele várias outras coisas, conversando de igual para igual, sente e tem a conversa de sexo de igual para igual. Só uma coisinha, ainda nesse assunto, é que eu sei que tem alguns pais também que se sentem culpados por esse tipo de comportamento de seus filhos. Pais cristãos, pais que educaram seus filhos, fizeram o esforço que entenderam que deveriam fazer, e talvez por enfrentar isso hoje em dia se sentem culpados. Eu conheço alguns casos assim, mas a responsabilidade do pai é educar, como o pastor Juliano, o pastor Mauri falou, eu também falei, é dar a base, é mostrar Jesus, o Evangelho, a palavra, direcionar, andar, apontar o caminho em que a criança deve andar, porque ele anda também, não é? Ele fez isso, ele está em paz com Deus, chega a uma idade que o seu filho, a sua filha também, ele toma o rumo da vida. E, infelizmente, os pais também não têm esse freio, né? Dizer assim, não, meu filho, mas você não vai fazer isso enquanto eu estiver vivo. Porque já é um adulto, já tem a vida, já vive fora de casa, já mora em outro local. Então, não, você tem que ser curado por Jesus também. Porque se você fez o que um pai cristão, uma mãe cristã deve fazer, fique em paz. Porque a vida dos nossos filhos também não são nossas, elas pertencem a Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te ajude nos seus desafios, que você continue orando, pedindo libertação, cura, transformação, falando do Evangelho, mas sinta-se livre no Senhor, né? Isso é muito importante. Uma pergunta bem pertinente da Jaqueline. Como começar a evangelizar um homossexual? Tem uma irmã nessa prática. Olha, a primeira coisa que a gente tem que aprender para evangelizar um homossexual é que o homossexual não é bicho, que o homossexual não é um demônio, né? Que o homossexual não é uma peste perniciosa, que se eu chegar perto eu vou pegar, né? Se eu conversar com o homossexual, eu viro homossexual. A gente tem que parar de achar que a homossexualidade é um pecado diferente dos outros pecados, né? É um pecado que, às vezes, ofende mais do que outros pecados, porque nós já nos acostumamos com alguns outros pecados, então sempre é assim. Quando nós nos acostumamos com alguns pecados, aqueles que estão fora do costume assustam mais. Mas homossexualidade já foi não considerado pecado em alguns momentos da humanidade, foi considerado em alguns outros, e tem uma tendência nova, né, de pós-moderna e moderna, pós-moderna, há uma pressão de que não se trate como sendo pecado. Há uma tentativa de mudar a consciência, a leitura, o que se afirma sobre o viver, o ser homossexual, a praticar a homossexualidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de tratar esse pecado como se fosse um pecado pior dos pecados, né? O pecado dos pecados, né? Nesse sentido. Trate com normalidade. A gente evangeliza um homossexual igual evangeliza um homem que é adúltero. A gente evangeliza um homossexual do jeito que evangeliza um político corrupto. A gente evangeliza um homossexual da mesma forma que evangeliza um ateu, ou seja, entendendo que ele tem uma compreensão diferente da Bíblia,
da vida. Então, como é que a gente evangeliza? Em primeiro lugar, amando as pessoas, não censurando as pessoas. O erro de muitos evangélicos é que ele quer evangelizar um homossexual dizendo assim, ó, isso que você faz é pecado e se você morrer assim, você vai para o inferno. E alguns nem dizem que se morrer assim vai para o inferno, já fala que vai logo, né? Então, já vai direto jogando o sujeito no inferno, né? E alguns falam, né, que vai pegar AIDS, vai morrer de... Não, para com essas coisas. Nós evangelizamos as pessoas. Em primeiro lugar, o cartão de apresentação da evangelização é o amor, é o respeito, é o interesse pela outra pessoa. E olhar para o pecado dela como nós olhamos para o nosso, ou seja, é uma lei da natureza caída que precisa ser vencido. Mas o Evangelho não é meramente ético, o Evangelho é moral, é transformador, ou seja, eu preciso colocar o Evangelho dentro do sujeito, não mudar o comportamento do sujeito, não ficar censurando, porque se eu mudar, eu posso transformar aquele homossexual no moralista. E tem muito cristão que é um mero moralista, não é cristão de verdade. O moralista não é cristão verdadeiro, ele finge, ele aprende a esconder o comportamento errado e fingir que tem um comportamento certo. Então, aqui na igreja ele é machão, mas na hora que ele entra na internet, meu amigo, olha lá as imagens do computador dele, ele navega por terras musculosas, fortes, né? Então, aqui na igreja, aqui na igreja ela é mulher, ela é mãe, mas no particular, então isso é um moralismo, né? Que as pessoas vivem um cristianismo de fachada. Isso não é verdadeiro cristianismo. O que a gente precisa fazer, evangelizar, é colocar o evangelho dentro do outro, ensinar o evangelho ao outro. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Coloca o evangelho dentro do indivíduo e ele vai mudar. Eu vou assim, quando a gente fala, né, de lidar com pessoas, eu já evangelizei, já discipulei vários homossexuais, mulheres, homens. Logo no começo da minha vida cristã, eu evangelizei um homossexual. E até hoje é crente, eu converso com ele, está firme, né, não tinha tato, lida com mulher, então ele até hoje não casou, ele fez 60 anos, mas até hoje não casou, mas trabalha, vive a vida, prega na igreja, evangeliza, é crente, mudou o jeitão dele todo e vive firme lá. Mas assim, é desafiador para nós por causa, às vezes, da própria igreja. Quando eu comecei a evangelizá-lo, né, um dia eu estava sentado no meio-fio, evangelizando, conversando, fazendo o discipulado com ele. E foi esse processo. Eu compartilhava a Bíblia com ele, estudamos a Bíblia juntos, estudamos a Bíblia junto, ele foi estudando. E o dia que ele decidiu não fazer as coisas que ele fazia, foi ele que decidiu, não eu que decidi por ele. Mas é desafiador, por quê? Eu estava sentado no meio-fio, perto na calçada, conversando com ele, e tem assim, uns fofoqueiros de plantão na igreja, né? Alguém disse assim, que me viu sentar, a mídia gospel, disse que me viu sentado no meio-fio, chupando um picolé com um homossexual, chupando o mesmo picolé. Olha que cena romântica, né? O sujeito me viu conversando, estudando a Bíblia com o sujeito. A cena que chegou foi, eu estava sentado num lugar com um homossexual chupando o mesmo picolé que o rapaz, né? Cada um de um lado, assim, romântico. Mas é um preço que a gente tem que pagar. Mas eu segui a vida e olha o fruto bom, olha a colheita boa. Já recebi pessoas no gabinete, uma menina chegou e me disse assim, uma menina de 16, 17 anos, disse, pastor, eu queria falar com o senhor que eu gosto de ter sexo com mulher, eu não sinto atração por homem, o que eu faço? Eu olhei para ela com naturalidade, conversei e falei, olha minha filha, tal, e peguei a Bíblia e comecei, e marquei com ela na semana seguinte, na outra semana e na outra semana, e fiz uma sequência de estudos bíblicos com ela. E lá na frente, ela decidiu mudar aquilo que ela vivia. Ela me disse assim, pastor, você sabe por que eu voltei na outra semana aqui? Eu vim aqui, conversei com o senhor não aprovou o que eu disse, mas sabe por que eu voltei? Eu falei assim, deve ser porque eu sou um cara legal, né? Não, ela disse assim, eu voltei aqui porque o senhor, quando eu disse que eu gostava de mulher, o senhor não assustou. Quando eu disse assim, eu gosto de mulher, o senhor me olhou assim. Eu esperava que o pastor fosse pular da cadeira, fosse, né, pegar uma corda, chicote e me censurar. Ela falou assim, eu já falei esperando uma bronca. O senhor não me deu bronca. O
senhor olhou assim, parece que eu nem fazia uma coisa que era errada quando o senhor me olhou. Aí o senhor foi me explicando pela Bíblia, e me mostrando, e eu fui lendo os textos bíblicos, mas eu já vim preparada para dizer e nunca mais aparecer na igreja. Então é assim que evangeliza, igual se evangeliza outras pessoas. Benção. Agora, mudando totalmente de assunto, pergunta do Gilberto Santos. Pastores, Isaac, quando foi para o sacrifício, ele já era adulto? Pois a Bíblia diz que ele mesmo levou a lenha. Tem que fazer conta aí, né? A Bíblia não fala a idade de Isaac quando ele foi levado por Abraão para o sacrifício, né? Quando Deus, na verdade, tratou com Abraão. Vamos pensar aqui. Quantos anos tinha Sara quando o Senhor fez a promessa que ela teria Isaac? Ela tinha 90 anos, não era isso? Ela tinha 90 anos. Quando Sara morreu, ela tinha 127 anos, ok? Então, do momento da promessa, é conjectura bíblica aqui agora, no dicionário bíblico, de 90 a 127, 37 anos. Então, vamos lá. Quantos anos tinha Isaac? Então, você tem que dar um desconto. Isaac não nasce quando tem a promessa, então Isaac vai nascer um período depois, Sara ainda espera um período, aí ela vai conceber, aí tem a gravidez, né? E a Sara, ela morre antes de Isaac se casar, né? Foi depois da morte de Sara que Abraão, já bem idoso, vai pedir para que o servo busque Rebeca. E a Bíblia fala que Isaac casou com 40 anos de idade. Então, a mãe dele tinha 37, ele tinha lá pelos 37, 35, 32, quando a mãe morreu, e 40 quando se casou, né? Tanto é verdade que ele se casou com 40 anos, porque quando ele vai abençoar os seus filhos, isso é um sinal de que os seus filhos estão saindo para a vida adulta, ele já está bem idoso, né? Então, é uma conta bíblica que você faz. Eu acredito, no chute, tá? que Isaac está no final da adolescência, né? Não sei, 17, 20 anos, por aí, talvez por aí. Mas isso é chute. Fala aí, dá um chute aí. Conjectura. Faz sentido ou não? O que vocês acham? Pelo que a Bíblia fala, né, pela descrição da cena, ele está ali entre pré-adolescência e adolescência mesmo, né? Mais tardar aí 16, 17 anos talvez, né? Pela fala dele com o pai, ele diz: pai, está aqui a lenha, o cutelo, cadê o cordeiro? Ou seja, ele já tem compreensão de que ele está indo para um sacrifício, né? E ele pergunta para o pai: cadê o cordeiro do sacrifício? Está faltando, esquecemos, tinha que trazer, pai. Ou seja, ele já conversa, de certa forma, de igual para igual com o pai. Então, é de pré-adolescente para frente, né? E ainda um dado interessante, ele consegue carregar a lenha. Isso que eu ia então, falar. Já tem força. Tem força. Não era adulto, mas também não era criancinha, não era um bebezinho. Ele já estava aí pré-adolescência e adolescência. O Roberto Gomes, ele diz assim: os templos presbiterianos têm formato arquitetônico que me chamam a atenção. A minha pergunta é se isso tem alguma relação com a maçonaria. Olha, alguns templos presbiterianos foram projetos arquitetônicos de maçons. A gente tem que lembrar, né, que quando o presbiterianismo chegou no Brasil, o Brasil era fechado para o evangelho. Era fechado para os protestantes. Você não conseguia pregar em certas cidades, você não conseguia liberação para igrejas em certas cidades. E nós temos Simon pregando, depois José Manuel da Conceição, padre, converte, se torna pastor, pregando, abrindo igreja, Chamberlain pregando. E a igreja começa a ter tensões. A maçonaria favorece a igreja presbiteriana, porque muitos maçons da época queriam contrariar mesmo a Igreja Católica, e ainda o fator de que a igreja abria escola do lado da igreja, a maçonaria também, né, tinha essa visão da educação no Brasil. Então, foi um casamento ali de interesses de maçonaria e igreja presbiteriana no Brasil. E, consequentemente, muitos maçons se tornaram presbiterianos, vieram
presbiterianos maçons enviados como missionários dos Estados Unidos. Então, teve uma presença de maçonaria forte dentro da IPB. A IPB hoje ela é contra a maçonaria, é proibido ser maçom na IPB, nem membro, nem presbítero, nem pastor, né? Só é membro maçom ao mesmo tempo se for escondido dentro da IPB. Mas nós tivemos uma história de vivência, né, de convivência, de presença de maçonaria. E aí, consequentemente, muitos arquitetos eram maçons. E aí você pedia ao sujeito para fazer o projeto do templo. Ele ia fazer com a concepção maçônica, e fez. E tem muitos tempos, mas isso não traz maldição nenhuma, né? O evangelho é muito maior do que essas coisas. A igreja não, eu já ouvi isso, né? A igreja não crescia, o pastor dizendo, a igreja não crescia porque tinha uma torre lá que era maçônica. E aí nós quebramos a torre, derrubamos, a igreja começou a crescer. Não crescia porque não evangelizava. Aí agora passou a evangelizar, entendeu? Não é isso que vai... tinha muita briga na igreja. Por quê? Porque tinha um símbolo maçom no vitral da igreja. Isso é misticismo, né? Não é isso não. Mas assim, é só mesmo influência, porque muitos da arquitetura eram maçons, muitos do direito são maçons. Até hoje, né, muita gente do mercado, da construção, são maçons. E estavam na igreja, eu fazia um favor para a igreja de fazer de graça lá o projeto de construção do templo, mas ele fazia e metia lá as marquinhas maçônicas no templo. A Adriana Soares Damasceno pergunta: existem igrejas que não aceitam o uso do nome Jeová como referência a Deus. O que a igreja presbiteriana diz a esse respeito? Jeová, é interessante, né? As pessoas tentam defender o nome de Deus, o tetragrama sagrado, né? De Êxodo, capítulo 3, como Deus se revela a Moisés. E tem muita discussão a esse respeito, como é que fala o nome de Deus então, né? E aí alguns não querem falar Jeová por causa de um segmento aí que não é considerado igreja, né? Que é seita, que leva esse nome, né? Diz que é testemunha de Jeová e tal. Mas enfim, a grande questão é, primeiro, não dá para defender uma pronúncia correta do nome de Deus a partir do tetragrama no Antigo Testamento, que é o que traz grande discussão. Primeiro, porque lá não tem vogais, são consoantes, né? É um nome impronunciável, se perdeu isso ao longo do tempo. Então, alguns falam Jeová, Jah, o próprio Reg usa Jah, né, como abreviação do aleluia que a gente fala, que é o Yah no final. Eles usam isso, e em traduções de Bíblias em espanhol tem Jeová traduzido por Jah também. Aí as traduções mais modernas vão colocar o Senhor, todas as letras maiúsculas, né? Quando aparece o nome sagrado. Mas ali é difícil defender uma pronúncia. Tem gente que fala, não, o certo é Jeová, né? Mas seria mais complicado ainda, porque aí tudo vocalizado. E tem uma das conjecturas da pronúncia certa, que seria a mesma pronúncia de Judá, porque Judá no Antigo Testamento, em hebraico, né, é Yehudá, e o nome sagrado de Deus só não tem o D do Yehudá, então ficaria Yehová, né? Yehová, mais próximo aí, né? Yehuá, Yehua podia ser, mas não dá para ficar brigando com isso, porque é uma questão muito difícil de defender, né? Os próprios judeus, eles põem até a mão na boca para não falar essa pronúncia. Então, acho que falar Jeová, o Senhor dos Exércitos, Senhor, Deus, desde que haja a reverência que o Senhor merece, desde que haja o temor que Ele merece, não tem por que não falar Jeová. Pastores, por que danos ao cérebro podem mudar nossa personalidade se nossa essência está na alma? Bom, essa é uma pergunta que, de novo, né, cai um pouco na questão da dicotomia ou da tricotomia, o que é alma, o que não é alma, né? Mas todo dano causado à nossa saúde, quer seja a nossa saúde física ou mental, ela é causada por causa o dano, né, é causado por causa da queda, né? O que provoca as falências tanto dos nossos órgãos vitais, dos neurônios, e a nossa miopia também de enxergar a vida,
e as doenças psicossomáticas e as doenças psiquiátricas, todas as enfermidades são fruto do pecado, né? Então, é bem verdade que o pecado ele tem tentáculos em toda a vida humana, mas a graça do Senhor nos livra do pecado, né? Então, o efeito da redenção é nos livrar dos efeitos do pecado, né? E aí, estendendo a compreensão da pergunta, né, a pessoa talvez queira dizer assim: pastor, uma pessoa que tem uma enfermidade que afete a sua cognição, né, ela pode crer em Jesus? Pode, claro que pode. A graça alcança todos os espaços da vida humana, né? Qualquer pessoa com qualquer síndrome pode crer em Jesus? Claro que sim, né? É claro que sim. E a fé, muitas vezes a estes, chega de maneira muito mais natural do que a gente imagine, né? Então, assim, eu tenho orado por algumas pessoas que têm filhos, que têm algumas síndromes, né? Como autismo, né? Síndrome de Down, né? E eu já vi muitos testemunhos lindíssimos da graça de Deus em ação na vida dessas pessoas. É um grande sofrimento para os pais, né? Mas também um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração do amor de Deus, né? Então, tudo que a gente sofre, pastor Léo, a gente sofre por causa da queda. A queda nos machucou profundamente, mas a graça nos liberta dos efeitos da queda, graças ao nome de Jesus. Acho interessante uma história que você compartilhou aqui, um dos que palavras nossos, sobre uma visita a uma pessoa que, né, estava totalmente fora de si na hora do evangelho. Vale a pena até dar uma lembrada. Quando eu era um pastor jovenzinho, né? Todo pastor jovem assim, pastor jovem, eu já fui um, né? Parece aquele, assim, seminarista também tem muito isso. Eles olham para a igreja assim e falam assim: 10 minutos que eu estiver lá, eu mudo aquilo tudo e vai estão fazendo tudo errado. Enfim, e eu era um pastor jovem na equipe pastoral em Maringá, no Paraná, e o pastor titular da igreja falou assim: hoje nós vamos entregar ceia, distribuir a ceia para as pessoas impossibilitadas. O pastor fulano, você vai na casa de fulano Beltrano, tal, pastor tal, e me mandou para uma casa de repouso, uma espécie de um sanatório, né? Como falava antigamente. Eu acho que hoje em dia Hoje até não pode falar sanatório, mas nem sei como é que politicamente correto, sei lá. Falava hospício. Falava tudo, né? Mas não pode mais. É um lugar desse de repouso, enfim. E aí eu disse: por quê? Não, porque tem que levar a ceia para a dona fulana de tal, né, a dona Maria, e ela. Eu disse: não vou. Eu não vou, pastor. Porque a Bíblia diz que o crente ele tem que discernir o corpo de Cristo. Olha, eu sou pastor jovem, pastor Léo, naquela época, pega a benção aí. Aí eu fiz um arrazoado teológico dizendo do porquê que eu não iria. Biblicamente eu estava correto na minha compreensão. E o pastor, na sua tranquilidade de pastor titular, falou assim: você vai lá. Acabou a conversa, você vai lá. Com a sua teologia mesmo, vai com a sua teologia com tudo, mas vai lá e leva a ceia para a irmã, né? Eu não entendia. O pastor auxiliar, ele é a extensão do ministério do pastor titular. Não tem muito que ficar fazendo pergunta, não. Vai lá e faz o que tem que fazer. E aí, que essa é uma outra coisa que pastor jovem demora para entender também, mas isso é para outra hora. Aí o que acontece? Cheguei lá no hospício, assim se dizia na época, eu de fato não sei o nome de hoje, e tinha um seminarista comigo. E eu fui no carro bravo. E quem me conhece mais um pouco de perto sabe que que quando essas coisas teológicas pegam fogo no meu coração, eu não consigo não falar. Então eu fui provando texto bíblico, teologia, porque o Berkoff, porque o Calvino, porque o Bavinck, porque eu não sei o que lá, e eu fui bravo no carro. Chegou lá, eu fiz a visita contrariada para a irmã, né? E ela veio, tadinha, ela não tinha, de fato, ela estava muito enferma, né? Assim, toda confusa, e ela sentou, e ela contou a mesma história 10 vezes, e aquela confusão e tal. E aí eu com a caixinha, né, com o pão e o vinho, esperando o melhor momento para
mas lutando dentro de mim. O que eu vou fazer aqui? Eu não queria servir a ceia do Senhor. Eu achava que eu estava errando teologicamente. Eu peguei, olhei para ela e falei: Dona Maria, a senhora talvez não saiba, mas eu sou um dos pastores ali da primeira igreja. A senhora é membro da igreja. Infelizmente a senhora está enferma, que nós amamos muito a senhora, né? E eu vim aqui, Dona Maria, para trazer a ceia do Senhor para a senhora. Quando eu falei a ceia do Senhor, aquela irmã disse para mim assim: ô pastor, então eu preciso orar, pastor, e pedir perdão pelos meus pecados, porque eu não posso tomar a ceia como eu estou. E parece que toda a esquizofrenia foi embora, e eu vi aquela mulher sã na minha frente. Ela me contou a história de vida dela. Nós oramos juntos. Eu pedi perdão para ela, para Deus. Eu pedi perdão, voltei, pedi perdão para o pastor. Falou: pastor, você me perdoa. Eu não entendo como aconteceu, mas é um mistério. É um mistério. Deus, ele age de maneiras misteriosas, né? E eu saí daquele lugar impactado. O resto da minha vida. Assim, nós tivemos aqui um batismo outro dia, né, pastora Mauri? E eu chorei naquele batismo, de um irmão tão querido, a gente não entende, mas a graça de Deus está sobre ele, e é crente, e glórias a Deus por isso, né? Então, assim, eu acredito que Deus age de forma misteriosa, e esse é uma coisa que a nossa mente não consegue entender. Bênção demais. Pastores, por que Deus abriu o Mar Vermelho para que Moisés tirasse os judeus do Egito, mas não abriu os portões dos campos de concentração? Porque são momentos diferentes, né, da história e conjunturas diferentes, né? Então, nós temos assim, momentos, ações e decisões soberanas de Deus, que nós não temos como entrar nelas e especular porque Deus fez, porque não fez. Há pouco tempo atrás nós estávamos aqui expondo o texto de Atos 12, e Tiago foi preso e morto ao fio da espada. Pedro foi preso, guardado para ser julgado no dia seguinte, e Deus abriu o portão e soltou Pedro, e não deixou Pedro ser morto, né? Então, são conjunturas diferentes. E a gente pode dizer assim, Deus caminha, Deus faz coisas que a gente não imagina. Essa é a angústia do profeta Abacuque, quando ele começa seu livro revoltado com Deus: Senhor, por que o Senhor me faz ver a violência? Por que eu grito injustiça, o Senhor não faz nada? Aí Deus diz: então você acha que eu não estou fazendo nada? Eu vou mostrar para você o que eu estou fazendo. Aí Deus diz: olha, sabe o que eu estou fazendo? Ele está reclamando do povo judeu, porque tinha violência, tinha injustiça, o juiz era corrupto, o político era corrupto, promiscuidade, violência, injustiça social, maus tratos das mulheres, exploração de crianças, aquele negócio absurdo, a sociedade toda corrompida, e ele revoltado. Aí Deus fala com ele: você quer saber o que eu vou fazer? Você acha que eu não estou fazendo nada? Deus vira e fala assim: olha, eu vou pegar o povo caldeu, vou fazer o caldeu invadir aqui e exterminar esse povo, vai matar a gente, vai... Aí ele fica revoltado com Deus, dizendo: Deus, faz isso não. Aí Deus diz para ele: não, mas agora eu vou te contar o que eu vou fazer com o povo caldeu depois que eles fizerem isso com o judeu. Eu vou julgar o povo caldeu, porque eu vou trazer o caldeu para cá, porque eu quero julgar também, quero condenar porque eles são idólatras, feiticeiros, então eu vou trazer aqui, depois eu vou... Aí ele se quebranta diante de Deus e diz assim: Deus, o Senhor sabe o que está fazendo, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Então, ao mesmo tempo, o holocausto, ele tem a ver com disciplinas de Deus, com o trato de Deus com o povo judeu, e ao mesmo tempo ele tem a ver com o juízo de Deus sobre os alemães. É interessante isso. Nós lemos aqui um texto de Romanos, onde uma das expressões do juízo de Deus é quando Deus entrega o ser humano ao seu desejo. Tá? Às vezes a gente olha muito o holocausto pensando assim: era um juízo de Deus sobre o judeu. Já vi gente dizer assim: é porque o judeu disse lá na crucificação de Jesus: caia sobre nós o sangue desse justo. Aí por isso que Deus fez isso, permitiu, levantou o Hitler contra o judeu para vingar o que eles fizeram com Jesus.
Isso é uma tolice, né? Sem tamanho. Aliás, no próprio ano 70, Jerusalém já tinha sido invadida, Tito foi lá, matou um monte de judeu, foi um juízo terrível sobre eles, mas não é porque mataram Cristo, é exatamente o contrário, porque rejeitaram Cristo, mas muito mais por causa da idolatria, do não entender o Evangelho, da persistência no afastamento de Deus, né? Mas também tem a ver com Deus querendo exercer juízo sobre o romano, e mais um pecado na conta do pecado do Império Romano para Deus derrubar o romano. Então, o Holocausto foi mais um pecado na conta do nazismo para Deus derrubar o nazismo. E Deus entrega o ser humano ao desejo dele. Nós vamos ver aqui qual foi a sentença de Deus porque o homem rejeitou a revelação divina, porque o homem distorceu a revelação divina. Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável. Deus entregou o homem a paixões infames. Deus entregou o homem a essa sua própria rebelião. Então, o que é o Holocausto? O Holocausto é o nazista entregue à punição dele. Quando Deus foi punir o Egito, Deus puniu o Egito tirando Israel de lá. Quando Deus quis punir o nazismo, deixou o plano de Hitler dar certo, de matar até certo número de judeus. De certa forma, Deus abriu o mar lá no Holocausto. Por quê? O nazismo durou até certo ponto. Se você olhar, o Hitler tinha, né, na lista dele os quase 12 milhões de judeus. Eu já visitando lá o Museu do Holocausto, o pastor Juliano também foi lá, é interessante, você tem lá o mapa de Hitler, pontuando aonde tinha judeu no mundo e a lista dos judeus que ele queria matar. Ele matou, né, um contingente muito grande, mas ele não matou tanto que ele queria matar. Por que ele não fez? O que impediu Hitler de fazer? Né? Por que ele matou quase metade dos judeus que existiam no mundo da época, mas não matou todos? Ele queria matar todos, porque Deus abriu o mar. Nós temos que lembrar que uma parte dos judeus morreram escravos no Egito e não atravessaram o mar. E uma parte foi liberta. Libertou Pedro, não libertou Tiago. Ou seja, né, isso é o governo de Deus, mas ele deixa que o ímpio peque e aquele pecado vá aumentando na conta dele. Ou seja, ao mesmo tempo, tem a culpa do judeu e Deus está exercendo juízo sobre eles, e tem a culpa do nazista e Deus está exercendo juízo sobre o nazista. Quando o nazista faz o que faz, quando o nazismo faz as atrocidades que faz, Deus entregou o nazismo, e essa entrega é um juízo. É a ira de Deus sobre eles. E o nazismo caiu, e Hitler teve uma morte terrível. E Hitler foi um sujeito infernizado, atormentado. Ele não era um sujeito feliz. Se você ler a biografia, a história de Hitler, era um drogado, enlouquecido, atormentado, perturbado, sofreu até a morte, e vários nazistas viveram a mesma realidade, dominados por demônios, e o juízo de Deus veio sobre eles, e Deus permitiu que eles aumentassem a conta de pecado, para que o final fosse trágico como foi. Bênção, bênção. Queridos, nós estamos chegando ao fim do nosso Que Palavra. Quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco nessa noite. Lembrando que todas as nossos encontros do Que Palavra aqui estão lá no YouTube. Se encontra uma playlist chamada Que Palavra. E na descrição desses vídeos você pode ver cada pergunta que já foi respondida. Um programa muito bom para aquele momento que você está lavando a louça, você não sabe o que fazer, bota no Que Palavra, você será abençoado certamente. Quero agradecer a todos vocês, eu sou o pastor Leonardo Tobias, você pode me encontrar nas redes sociais e será uma alegria ter você comigo lá. Quero pedir também que os pastores se despeçam. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, te dê uma boa noite de descanso, uma semana cheia da graça, do poder do Espírito Santo. Eu sou o pastor Tom, você me acha também nas redes sociais aí, TON, Tom Costa, no Instagram, no YouTube. Que Deus te abençoe. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Pensando aqui, falou o pastor Léo, está pensando aqui, pergunta boa para o Que Palavra. Como lavar a louça para a glória de Deus? É uma boa, né? Esse programa aqui tem sido um refrigério, uma bênção, né? A gente já fica com saudade de chegar logo domingo para poder estar junto com vocês aqui de novo, né? Eu espero que você tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus, que Deus possa... É a última semana de maio, hein? Para você aproveitar, maio, mês da família, né? Quem sabe aí você fazer um movimento missionário, de falar de Jesus para os seus familiares. Quanta gente na sua família que não precisa ouvir falar de Jesus e que você não pode aí pegar seu celular, seu WhatsApp e mandar
essas pregações aqui para eles, mandar uma mensagem boa, mandar as devocionais lá do culto no lar que está tendo agora, né? Visitando as casas, que nós estamos visitando cada dia uma casa diferente, no mês de maio, uma casa da Bíblia, é um negócio fantástico. Deus te abençoe, meu nome é Juliano Sócio, queria muito que você me seguisse lá no Instagram, viu? Vai lá no meu Instagram e aperta lá, seguir, e me siga lá, e a gente continua esse papo lá, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado por ficar aí conosco até agora. Deus abençoe você que está aqui no ao vivo, você que entra aí depois e assiste. Deus fala ao seu coração. Pastora Mauri Oliveira, você acha aí também Facebook, Instagram, e vamos juntos relacionando, conversando, e que pudermos fazer para abençoá-lo, acompanhá-lo, instruí-lo na fé, conte conosco. Fique em paz.